dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Direito ao Ponto, onde o seu direito é o alvo, onde você aprende. E hoje vamos falar, gente, de abuso financeiro parte 3, abuso financeiro no relacionamento amoroso e também de um crime que está na moda, viu? Infelizmente, claro, que é o chamado estelionato amoroso. E o doutor Henrique Machado está aqui com a gente mais uma vez e vai esclarecer para a gente muito sobre esses crimes, quais são as práticas que caracterizam, como a gente pode identificar e como a gente pode evitar e, claro, se livrar quem já caiu na cilada. Doutor, é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Celane. Fico imensamente honrado pelo novo convite, pela renovação da confiança e dou o saldo a todos que estão assistindo. Espero que esse programa diminua as dúvidas do pessoal a respeito de temas que são tão polêmicos. Tenho certeza que após esse programa sairão com algumas informações a mais. Com certeza. Doutor, como uma mulher ou um homem pode saber se está sendo vítima de um abuso financeiro no relacionamento? Certo. O primeiro ponto, eu acredito que você tenha me convidado perguntando com foco na Maria da Penha, correto? Na questão do abuso em contexto de violência doméstica ou familiar, certo? Perceba, inclusive, a tipificação, o termo mais utilizado, é violência patrimonial no contexto da Lei Maria da Penha, no contexto da violência domiciliar ou familiar. E você percebe esse tipo de conduta quando a vítima mulher, e aqui eu estou falando da vítima apenas, porque o autor ele pode ser tanto homem quanto mulher, entende? Então, o autor pode ser tanto homem quanto mulher, mas a vítima necessariamente mulher. E essa vítima, ela está em uma situação em que o autor, a autora do fato, do crime, do fato delituoso, lhe restringe de ter acesso ao seu cartão, lhe restringe de ter acesso a dinheiro, subtrai o seu dinheiro e dá outras destinações, quebra seus bens, porque a gente tem um crime de dano, quebra seu bem, quebra seu carro, seu computador, seu meio de trabalho, seu notebook, seu teclado, se você é da noite, da música. Então, todas essas condutas que têm por finalidade ou que atinjam financeiramente a vítima podem ser consideradas como violências patrimoniais, desde que, claro, a intenção seja essa. A intenção do agente, o agente age dolosamente nesse sentido. Ele tem a consciência da ilicitude e dirige a sua ação com a finalidade específica de praticar um ilícito criminal, um crime. Porque perceba, se eu, dentro de um relacionamento com a minha esposa, deixo cair o seu notebook por uma falta de cautela, uma falta de zelo, é óbvio que aqui eu não serei punido, eu não serei enquadrado como alguém que exerce uma violência patrimonial. O bem se quebrou? Sim, o bem se quebrou. Entretanto, não houve a minha intenção de causar uma violência patrimonial. Então, a intenção é a linha tênue que divide o crime de um fato não punível criminalmente. De um fato meramente acidental, né, doutor? Exato. Vamos dizer assim. Aí, se a vítima for mulher desse abuso financeiro no relacionamento, vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Exatamente. Mas se for um homem... Aí, vai ficar sem punição? Não, óbvio. O patrimônio ele é protegido pelo direito penal. Mas, percebam, quando a vítima é mulher, o crime também é contra o patrimônio dessa pessoa. Há um crime de dano, há um crime contra o patrimônio, mas corre sob um rito diferente. Corre, inclusive, impedindo que alguns institutos da Lei 9.099 sejam aplicados. A exemplo da composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo e a própria substituição do artigo 44 do Código Penal, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, perceba, se a vítima é mulher, o crime ele será o mesmo dano, será o mesmo crime contra o patrimônio, mas a roupagem processual, a celeridade, o segredo de justiça, isso tudo, o impedimento de determinados institutos penais são próprios
da Lei Maria da Penha. Aí, se a vítima é homem, ela vai ficar sem reparação? Ela vai ficar sem a justiça dela? Não. Se a vítima é homem e tem o seu dinheiro furtado pela sua esposa, isso pode vir a classificar o crime como o furto, o próprio roubo, a violência, que é a subtração de um bem, mas com exercício de violência ou grave ameaça. Então, os crimes estão lá postos, todos os crimes, tanto o crime de dano quanto os crimes patrimoniais. Aqui a gente vai ter uma cautela que, se a vítima homem for menor de 60 anos, a dica para as mulheres, viu? Se a vítima homem for menor de 60 anos e esse subtrair o dinheiro dele, por exemplo, for sem o emprego de violência ou grave ameaça, não há crime. Artigo 181 do Código Penal. Você escolheu casar, a sua mulher pode ir lá, pegar da sua carteira e não haverá crime. Chamam isso de imunidade penal, chamam isso de escusa absolutória. Não há crime se, dentro da constância da relação conjugal, do casamento, a mulher subtrai, sem emprego de violência e ameaça, uma determinada quantia da sua carteira. Isso também vale para o seu filho. Claro que você precisa não ser menor de 60 anos, porque o Estatuto do Idoso veda essa imunidade, e você precisa também, você é vítima, você precisa também não ter sido vítima desse crime, sendo utilizado, sendo empregada a violência ou a grave ameaça. Mas, sintetizando a ideia, porque é complexa mesmo, mas sintetizando a ideia, perceba, existe o crime patrimonial contra o homem. Existe, e todos os crimes que existem contra a mulher, existem também contra o homem. A questão é que, para a mulher, existe a aplicação da Lei Maria da Penha. Para o homem, aplica-se o tão e só o puro Código Penal. Entendi. Então, se acontecer também entre pai e filho, algum tipo de roubo, furto, vamos dizer assim, recorrente, em grandes somas, grandes valores, no caso vai se aplicar o Código Penal, né? Exato. Se for pai e filha, perceba a delicadeza. A Lei Maria da Penha protege o quê? A mulher em relação... No âmbito familiar. Familiar ou de relacionamento íntimo. Então, perceba, o pai que subtrai o valor de uma filha, pelo fato dela ser mulher, e do histórico de violências, seja ela patrimonial, qual que seja, contra a mulher, existe o crime, e esse crime será processado nos trâmites, no que rege a Lei Maria da Penha. Mas se esse fato ele é praticado o pai contra o filho, não há crime. O entendimento dessa mesma escusa absolutória. Dessa imunidade, né? Exato, que o senhor dessa falou. imunidade. Se o crime for patrimonial, se o fato for uma violência patrimonial e for exercida sem emprego de violência ou grave ameaça. Entendi. É o que diz o artigo 181 do Código Penal. Entendi. Esse abuso financeiro no relacionamento, ele vem acompanhado de alguns outros tipos de violência. Por exemplo, a psicológica, porque, como o senhor falou, há a intenção, existe uma intenção por trás de manipular a vítima, de prendê-la no relacionamento, né? Então, tem uma série de práticas, por exemplo, que o abusador ele vai ter que fazer para conseguir, por exemplo, ter o domínio daquela mulher ou daquele homem para mantê-lo preso a ela. Então, responde também por uma violência psicológica, doutor? Responde. Como eu disse, para a população comum, existe a ameaça, existe o constrangimento ilegal, e são crimes que você precisa. O que é ameaçar alguém? Você ameaça alguém para que essa vítima da ameaça faça essa ameaça injusta, ela deixe de fazer alguma coisa. Percebe? Então você ou obriga que a vítima faça alguma coisa, ou você impede que ela faça alguma coisa. Então aí a gente tem institutos como a ameaça e o constrangimento ilegal. Mas se isso é feito no âmbito doméstico ou familiar, aí a gente vai ter incidência da Lei Maria da Penha. E aí você vai ter o que chama de violência psicológica. Mas perceba, a violência psicológica, ela é um termo que faz referência ao Código Penal. Ela está fazendo uma referência direta à ameaça. Ela está fazendo uma referência direta a esse constrangimento ilegal.
Então, sim, aplica-se a violência psicológica com base no Código Penal, mas com a estrutura toda, com o suporte, inclusive um suporte, além do que já foi dito, um suporte que garante a essas vítimas um direito que é de uma medida, uma medida que lhe proteja, né? Chamam de As medidas protetivas de urgência. Isso, medidas protetivas de urgência, desculpa o passamento. Mas então, perceba, se você é vítima em um contexto desse, você pode ir até a delegacia e solicitar uma medida protetiva de urgência, que é uma medida que visa, uma medida cautelar, que visa justamente lhe proteger, decretando, a título de exemplo, afastamento do lado, do agressor, não aproximação, proibição de contato, proibição de ver os filhos, coisas assim. E o que é interessante é que essa violência psicológica, o homem, ele convence a mulher de que ela é incapaz de administrar as próprias finanças, né? Então, ele vai realmente fazendo todo um trabalho ali mental, como o pessoal costuma dizer no vulgo, entra na mente da mulher, e aí faz com que ela se convença de que ela realmente não é capaz de administrar. Né? Ou então ele vai dizer, não, eu quero o seu bem, é para que você aprenda, eu vou te ensinar como é que administra, porque eu tenho mais experiência, consigo ver além, e é para o bem, quando na verdade é um jogo de manipulação psicológica, uma violência psicológica que desemboca num crime, né, nesse abuso financeiro no relacionamento. Doutor? Uma cadeia, né, de coisas. Dificilmente a violência psicológica estará sozinha, porque o agente ele exerce uma violência psicológica muitas vezes com uma finalidade que pode ser patrimonial, pode ser sexual. Então são de diversas modalidades aí, mas nunca andam sozinhas, entende? Então esse constrangimento, fazer com que alguém faça algo que não quer ou deixar de fazer algo que quer, a finalidade com que se faz isso pode caracterizar tanto a violência psicológica, quanto a violência sexual, uma violência patrimonial, violências outras, andam sempre acompanhadas. Já diz o ditado que, eu nem sei se posso dizer, mas as desgraças elas nunca andam desacompanhadas, andam sempre em bando. E nesse contexto do âmbito familiar, né, e doméstico, infelizmente é assim, né? Por isso que a Lei Maria da Penha ela vai compreender vários tipos de crimes, né, dentro da Lei Maria da Penha. A violência patrimonial, a violência sexual, a psicológica. Doutor, nesse caso, se incide a Lei Maria da Penha, porque a vítima é uma mulher que é vítima de um marido, de um noivo, de um namorado, ele sendo condenado, ele não vai poder, por exemplo, fazer a doação de cestas básicas para substituir a pena mais dura. Exatamente, não pode. Porque a sociedade está cansada de crimes contra a mulher, crimes que vitimam mulheres. Eu não digo que todas as pessoas processadas são culpadas, não interpretem mal. Mas eu digo que, apurando-se a culpa, o princípio de cada um respeitando da sua culpabilidade, essa culpabilidade ela não pode se traduzir numa pena que ao final seja inócua, que ao final se resolva com a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, como pagar 2 cestas básicas. Imagine, a vítima se sentirá vilipendiada, ultrajada. Nossa, essa violência, para mim, custou 2 cestas básicas. Injustiçada. Né? Ela pode ser injustiçada. Mas, como eu disse, a própria Lei Maria da Penha, ela traz no seu corpo expressamente uma condição, um texto legal que impede que medidas despenalizadoras, a exemplo da composição civil, da transação penal, da suspensão condicional do processo, institutos estes da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Atos Especiais, que visam despenalizar determinados condutos, e visam dizer o seguinte: olha, são crimes mais simples, eu vou dar punição a vocês, não. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar outra oportunidade. Quando se trata de crime contra a mulher, aí a justiça diz o seguinte: não, vocês já tiveram muitas oportunidades de aprender, vocês tiveram muitas outras chances de não fazer isso. Mas como fizeram, aqui a gente não vai lhe dar esse benefício, aqui a gente não vai aplicar esses institutos. É a mensagem que a lei quer passar. Certo. Doutor,
Tá na boca do povo, gente, várias reportagens, né, jornalísticas, audiovisuais, matérias, insights jornalísticos, enfim, e também de psicólogos, esse termo, né, estelionato amoroso. Né, e aí eles afirmam ser um crime. Explica para a gente, doutor, esse crime, estelionato amoroso. Existe aí uma grande confusão terminológica. Né? Estelionato, ele é um crime independente de ser amoroso ou não. E o que é que esse estelionato visa? O estelionato é uma fraude e visa colocar alguém em prejuízo em detrimento de quem pratica o crime. Olha, eu quero fraudar, eu quero agir causando um dano a terceiro e me beneficiando disso. Isso é um estelionato. Se a pessoa visa para isso envolver-se sentimentalmente com alguém, será um estelionato do mesmo jeito. Se eles estiverem se relacionando, se for dentro de uma relação sentimental, íntima, de afeto, que caracteriza a Lei Maria da Penha, aí você vai ter o que, mais uma vez? Uma violência patrimonial. Na modalidade estelionato, é um crime patrimonial do Código Penal e será processado nas formas da Lei Maria da Penha. Então perceba, é um estelionato do mesmo jeito. Mas esse estelionato sentimental que ganhou fama, esse vulgo, essa expressão que é inadequada, ela não é criminosa, e eu direi por quê. Ela se traduz nas condutas seguintes. Imagine um casal que vive junto, um homem e uma mulher. Essa mulher ela é responsável por 90% do sustento familiar. Ela que coloca água, comida, roupa lavada na casa. O homem, o companheiro, ele contribui com apenas 10%. Quando esse relacionamento acaba, ela, sentindo-se lesada, busca reparação. E essa reparação pode ser possível. Pode ser possível. Só que na seara civil, não na seara criminal. Aí, quando ela escuta essa ideia de houve aí um estelionato amoroso, por ela entender vulgarmente que estelionato é crime, ela se dirige logo até a delegacia. Por quê? Quando você ouve alguém dizer que foi vítima de estelionato, ela vai, consequentemente, não vou na delegacia resolver isso. Mas não é na delegacia que resolve o estelionato amoroso. Porque esse estelionato amoroso, se for resolvido, será como uma reparação. E reparações dessa natureza são buscadas através da via civil e não através da via criminal. Houve recentemente até uma incrementação ao artigo 387 do Código de Processo Penal, que com o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, o assistente da acusação numa ação penal pública, pode haver um pedido de reparação. Né? O juiz fixa uma monta, uma quantidade para reparação. Mas perceba que isso é uma ação criminal. Se a conduta não for criminosa, não haverá como o Ministério Público fazer esse pedido. Entende? Então, o que é que a vítima deve procurar? A vítima, nesse caso, sentindo-se lesada, deve procurar um advogado de sua confiança, ou a Defensoria Pública, para que pleiteie, talvez uma pensão, mas algo que consiga equilibrar essa relação, consiga tornar essa relação mais justa, porque, como eu disse, é uma situação em que, pura e simplesmente, a pessoa se sente injustiçada por ter entrado naquele relacionamento contribuindo mais. No caso, doutor, dos homens que têm a prática, tá, gente? Ou seja, recorrente, já é um costume deles, ganhar a vida ou ganhar um dinheiro a mais dando golpe em mulheres. E aí eles se aproximam das mulheres já nessa intenção. Eles envolvem, seduzem, de repente eles começam a convencer a mulher a fazer transferência. Poxa, perdi um contrato ali, paga esse boleto para mim. E aí vai seduzindo a mulher e já vi casos, inclusive, da mulher vender bens para poder passar o dinheiro para o homem. Ela teve um prejuízo, essa mulher, de R$400 mil. E aí ela descobriu que esse cara, né, fato da vida real, ele tem um costume, ele já tinha feito isso com outras mulheres. Ou seja, entre aspas, né, para ele virou profissão, né? Infelizmente, né? Com todo respeito. Né? A gente sabe que isso é um crime, mas o cara tem um costume, é o esporte dele. Nesses casos, que crime ele comete?
Não é o estelionato amoroso. Vai depender bastante. Vai depender bastante. Ele pode cometer uma violência patrimonial contra a mulher, coincidência, né, no âmbito da Lei Maria da Penha, se ficar caracterizado que eles estão tendo uma relação de afeto. Do contrário, incidirá o estelionato do Código Penal, que é lesar alguém visando o seu próprio benefício, visando para tanto de uma fraude. Essa coisa do estelionato amoroso, esse termo amoroso, sentimental, está ligado à forma como a gente age. Ele aproveita-se ali de uma vulnerabilidade que é de sentimento, que é dentro de uma relação de confiança ou de expectativa de confiança, ele passa por ali e dá esses golpes. Então ele pode agir, mas isso vai depender da circunstância concreta. E eu queria deixar claro o seguinte, que o estelionato, ele é um crime que qualquer pessoa pode ser vítima, não só mulher. Então, o homem ele pode ser vítima também, inclusive tendo no polo passivo outro homem. Então, é uma relação que, independente, esse exemplo que você trouxe, independente, ele vai ter alguma punição, certo? O que será buscado, levado para a autoridade policial para o Ministério Público, é qual é o melhor enquadramento, qual é o melhor tipo de crime, qual é o crime que responde. Mas havendo dano, havendo a vítima, e havendo a ação criminosa dolosa, no sentido de a pessoa ter a consciência de que aquilo é errado, mas mesmo assim ela faz para se enriquecer. Ou seja, ela age finalisticamente daquela forma, buscando praticar um crime. Um crime. Inclusive, isso está acontecendo também virtualmente. Né? Muitas vezes, o senhor colocou muito bem, pode acontecer em relações homoafetivas também, a vítima pode ser dos homens, das mulheres, ou a mulher pode fazer o homem vítima, né, de um crime como esse. Tem o Boa Noite Cinderela, inclusive, né, que a mulher, no caso, ela é mais rápida, ela não vai ter um relacionamento com o cara, né, ela dá o sonífero ali, enfim, e cata o que pode. Mas nesse caso não é um estelionato. Quer ver? Nesse caso, a gente está tratando de um crime de roubo. Por quê? Furto, aquela velha diferença entre furto e roubo. Furto é quando você subtrai de alguém sem violência e ameaça, ou qualquer outro meio que lhe diminua a resistência. Se você utiliza de furto, ou de ameaça, ou de violência, você não está praticando furto, você está praticando roubo. Mas se você usa um Boa Noite Cinderela, você está diminuindo a capacidade dessa pessoa de se defender, de resistência. Então, perceba, você age, entende? Você age, esse Boa Noite Cinderela, claro que você não vai precisar machucar, você não vai precisar ameaçar, mas você inibe aquela pessoa de se defender. Portanto, trata-se aí de um crime de roubo e não de furto. De estelionato. Exatamente, e não de estelionato. E essa conduta, ela está amparada pelo Código Penal. Você levando essa situação, deixando a vergonha de lado, levando essa situação até a delegacia, isso será investigado para que se busque a punição, através de um processo, claro, que a gente bem civilizado. Então, posteriormente, com a condenação, a consequente punição. E lá vai se buscar tipificar o crime, ou seja, né, de acordo com os artigos que tem no Código Exatamente. Penal. O promotor, quando ele recebe o inquérito com o relatório final, o relatório final do delegado ele já traz ali alguma tipificação, mas essa tipificação não vincula o promotor para a denúncia. Não é porque veio daquele jeito que o promotor vai precisar denunciar daquele jeito. Mas o promotor, até por autonomia, né? Mas o promotor pode concordar com o delegado e dizer, não, houve aqui um estelionato, houve um roubo, houve um furto. Aí ele coloca na denúncia. Na denúncia ele vai especificar quem foi, como foi, quem foi a vítima, quem foi o autor, em qual circunstância, quem foi a testemunha, qual é a prova. Vai buscar a condenação, vai buscar apurar isso, inclusive nas audiências que se seguem para a produção da prova. No caso, o senhor falou algo interessante, muitas mulheres têm vergonha de prestar queixa, porque caíram no golpe, vamos dizer assim, um golpe amoroso. Nesse caso, doutor, o homem que age dessa forma, que pratica o estelionato usando como meio, a sedução, um envolvimento ali com a vítima, um envolvimento amoroso, qual seria a pena, o que é que pode acontecer com ele?
Olha, o estelionato, ele, salvo engano, ele tem a pena de 5 anos, 1 a 4 anos. Então, a pena ela vai corresponder, é, ela vai corresponder a esse preceito. De 1 a 5, né? Ela vai corresponder a esse preceito secundário, de 1 a 5 anos, até pode ser de reclusão, então pode ser, o sujeito pode ter decretado a prisão, mas vai ficar a critério, aí como eu disse, de identificar se é uma situação com incidência da Lei Maria da Penha. Se não é, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Se a situação não for Lei Maria da Penha, não for Lei Maria, digamos o seguinte, a mulher e a vítima é um homem, certo? Não são casados, mas é um estelionato. A pena é de 1 a 5 anos. O que é que diz o artigo 89 da Lei 9.099/95? Essa lei ela traz um instituto despenalizador chamado de suspensão condicional do processo. Então, nessa circunstância, o Estado pode oferecer para ela um acordo dizendo, olha, se você andar na linha por 2 a 4 anos, vai ser estabelecido, e cumprir essa como proibição de frequentar bares. Não sair de casa fim de semana. Não sair de casa. Então, cumprindo essas condições, ela pode, ao final disso, ter o processo extinto. E não cumprir a pena, né? Ou seja, não ter essa punição de 1 a 5 anos. Não cumprir a pena porque o processo ele é extinto antes de se decidir se ele é culpado ou inocente. Então, o processo some, acaba, né? Por assim dizer. Mas se esse mesmo estelionato é praticado contra alguém com incidência na Lei Maria da Penha, essa suspensão do processo condicional do processo já não é mais possível. Não vai, cesta básica não vai resolver, né? Serviço social, enfim. Exatamente. Não tem como fugir da punição. Não vai ter nenhum benefício, não vai ter direito, porque está na lei. Uhum. Mas a própria lei ela estabelece, olha, em determinados casos, como é o caso da violência doméstica familiar, não se aplica esses institutos despenalizadores. Quer dizer o seguinte, olha, você não vai ter pena de prisão, mas você não vai ter pena. Mas vamos ver como é que a gente faz aqui. Existe a transação penal, que é um acordo, existe a composição civil, que é um acordo, existe a suspensão condicional, que é um acordo, existe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, tudo isso está afastado, se for contra a mulher no âmbito da violência doméstica familiar. No caso, doutor, se acontecer virtualmente, porque já tem uma lei dos crimes virtuais, né? E que, a depender do crime, a pena vai ser mais dura, né? Vai ter uma majorante, por exemplo, se for praticado virtualmente. Para esse tipo de estelionato, que o homem, né, seduz a mulher, usa como meio, né? Vamos dizer assim, as questões amorosas, vai ter também um aumento na pena? Aí, como eu disse, a gente vai precisar analisar o nível de envolvimento. É que dizem que em matéria criminal tudo é artesanal, porque o juízo ele terá que pesar o nível do envolvimento para ele dizer, olha, isso aqui será processado pelo rito da Maria da Penha, isso aqui será uma violência contra a mulher no âmbito da Maria da Penha, ou será apenas um estelionato contra qualquer um. Como você disse, essa pessoa, esse sujeito ativo, muitas vezes o agente que pratica o fato possivelmente criminoso, ele tem dezenas de vítimas. Então, ele pode não estar em um relacionamento, entende? Isso já caracterizaria, por exemplo, que não é um relacionamento, não incidiria a Lei Maria da Penha, mas o Código Penal com crime de estelionato. Mas se é comprovado o envolvimento de fato amoroso, uma relação, aí cabe a Lei Maria da Penha. Exatamente, porque, perceba, a Lei Maria da Penha, perceba, ela vem proteger a mulher no âmbito doméstico e familiar. Doméstico na circunscrição da casa, né? Da convivência, né? E familiar da convivência, tanto familiar de pai para filho, quanto o casal mesmo, essa questão do envolvimento afetivo, mas não é um envolvimento afetivo. Olha, conheci alguém na internet, estou conversando com ele, me deu golpe, pronto. Isso por si só não é Maria da Penha. Entendo. E como de fato você disse,
As redes sociais ampliam essas situações, porque as redes sociais possibilitam que você converse com pessoas das mais diversas. Você não tem segurança, inclusive, de que aquela pessoa é a pessoa que você está falando. O perfil falso. Exatamente, o perfil falso, os perfis fakes, eles possibilitam que essas pessoas, os agentes maliciosos, mintam sobre idade, nome, sexo, orientação religiosa, tudo. Isso facilitará, inclusive, o agente se moldar para aquilo que ele sente que a outra pessoa precisa. Então, perceba, é uma cautela que você precisa ter quando você está falando com alguém por rede social. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe nem se ela está de fato no Brasil. Então, até isso precisa ser muito, muito avaliado. Isso precisa ser ponderado. Você precisa de cautelas quando você buscar um relacionamento através de redes sociais. Que dica o senhor deixa para os nossos espectadores para evitar, né, para não ser vítima desse estelionato amoroso, né, de um abuso no relacionamento, abuso financeiro no relacionamento? Certo. Quando a gente trata da violência patrimonial no rito da Maria da Penha, não dá para você aconselhar muito. Né? O que você aconselha é que, havendo essa violência, ela busque ajuda com amigos, com familiares, que ela não se isole, não fique em silêncio, certo? Mas e se tratando do estelionato, esse exemplo, o estelionato que você mencionou, que muito é praticado nas redes sociais, evite mandar quantias para pessoas que você não conhece pessoalmente, ou que nunca viu numa chamada de vídeo, ou até numa chamada de vídeo. Hoje tem gente que faz uma chamada de vídeo e consegue colocar uma gravação de alguém. Então, evite mandar quantias, evite pagar contas de pessoas desconhecidas. Inclusive, isso já é muito suspeito. Você começa a se relacionar com alguém e uma pessoa lhe pede para pagar um boleto, lhe pede para pagar algo. Claro que o perfil do estelionatário, da estelionatária, é de ter uma boa conversa, é de conseguir convencer com facilidade. Mas suspeite sempre, porque você pode estar caindo em um golpe dessa natureza. E como eu mencionei, o estelionato amoroso, essa ideia errada de que é um estelionato e por isso você busca a delegacia, a conduta em que você participa de um relacionamento e você contribui mais financeiramente do que a pessoa com quem você está. E por isso você acha que você precisa de uma reparação, mas essa é uma reparação que será feita em esfera civil e não criminal. Pode haver um ilícito aí? Pode, mas um ilícito civil, não ilícito de natureza criminal. Então não busca a delegacia nesses casos. Aí você vai ter que buscar um advogado da sua confiança, você vai ter que buscar a defensoria pública, você vai ter que buscar alguém que possa pleitear essa reparação. E isso não será feito na delegacia, nem será feito no Ministério Público. Fica a dica, gente. Evitar sempre é melhor que remediar, né? Fiquem atentos, porque pode acontecer virtualmente ou pode acontecer também pessoalmente, né? Isso é aqueles estelionatários que não tem problema nenhum em esconder a cara. E aí vai tentar seduzir com essa finalidade. Eu quero agradecer ao doutor mais uma vez pelos seus esclarecimentos, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, doutor. Eu que agradeço o meu convite, me coloco sempre à disposição, estou aqui para colaborar com vocês e com vocês que estão aí assistindo a gente até agora. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.